Bem, bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite e a presença de todos aqui. É impressionante como isso atrai pessoas. Aos nossos convidados todos, muito obrigado pela presença. E vamos falar de um assunto antigo e interessante. Em 1975, a minissectomia foi considerada a cirurgia ortopédica mais realizada. Essa é uma foto de um slide muito antigo. E naquela ocasião, a minissectomia total, ela tinha que ser feita inteira para ser perfeita. A gente montava o menisco em cima da mesa para ver se não tinha esquecido nada. Ela continua sendo a cirurgia ortopédica mais feita, é a cirurgia que mais ocorre na ortopedia, e esse é um trabalho interessante, onde acompanharam por 40 anos adolescentes que fizeram minissectomia total. Foi um verdadeiro desastre. Eu imagino, eu e alguns de cabelo branco, o mal que nós fizemos para algumas pessoas. 100% dos pacientes têm algum tipo de sintoma e 13% já fizeram uma artroplastia total depois de uma minissectomia total. Então, é uma cirurgia, a retirada do menisco é algo que custa muito caro e nós temos que pensar muito sobre isso. O da esquerda, o Watanabe, evidentemente, né? O outro sou eu, há muitos anos atrás, e ele nos trouxe a possibilidade de nós olharmos o que nós estávamos fazendo, o que mostrou completamente a minissectomia. A técnica de minissectomia e a retirada parcial do menisco foi uma nova fronteira que nós vamos ver o que aconteceu. Esse é um trabalho que nós fizemos até o final de agosto de 2002, depois do acompanhamento, estudando pacientes com lesões meniscais isoladas. Nós não consideramos nesse estudo os pacientes com lesão meniscal associada com lesão ligamentar, cujo comportamento e a situação é completamente diferente e merece um estudo à parte, uma consideração à parte. Então, nós tivemos esses números de pacientes distribuídos dessa maneira, e vocês observem que a lesão meniscal isolada é uma lesão que ocorre muito mais depois dos 40 anos de idade. Ela é muito pouco frequente no atleta jovem. Lesão meniscal isolada em atleta jovem é extremamente raro, ou pelo menos infrequente. Normalmente ela é associada a uma instabilidade, uma forma de lesão ligamentar, e se vocês não descobrirem, procurem, que seguramente vai existir alguma coisa a respeito disso. Nessa ocasião, nós consideramos 3 tipos de lesão meniscal: lesão meniscal traumática, lesão degenerativa e a lesão que nós optamos por chamar de lesão por fadiga. Essa é a distribuição delas, mostrando que mesmo nesse grupo etário, mais tarde a traumática ainda é a mais frequente, e nós observamos nesse grupo de pacientes que a ressonância magnética foi um exame que pouco contribuiu para o diagnóstico da lesão meniscal. O diagnóstico clínico foi suficiente na imensa maioria dos casos, e a ressonância só nos mostrou alguns casos como associação com lesões condrais, com lesões por fadiga ou com luxações da rótula, mas apenas em 4% dos casos. A lesão traumática é aquela que o indivíduo define o momento que isso aconteceu. Eu torci meu joelho e a partir daí me tornei sintomático. Essa é uma lesão que ocorre em consequência de algum movimento, não tem nada anterior a isso, nenhuma lesão degenerativa, e é uma lesão que ocorre normalmente na transição do corpo para o corno posterior, dessa forma que vocês observam nessa ressonância magnética. Essa é uma lesão clássica e, com muita frequência, pode ocorrer esse tipo de lesão maior atrás. Quando vocês tiverem uma lesão em alça do menisco, raríssimas vezes essa lesão vai ser isolada. Raríssimas vezes. Procurem que foi necessário haver uma insuficiência do cruzado anterior para que isso acontecesse. A lesão degenerativa é uma lesão evolutiva com história crônica, na qual a lesão do menisco faz parte da degeneração articular. Uma lesão que tem um comportamento completamente diferente, onde o menisco é apenas parte do processo degenerativo. Observem nesse caso, sem dúvida nenhuma, existe lesão meniscal, como vocês estão vendo, mas a cartilagem, o osso subcondral já está bastante sofrido. E a lesão por fadiga é uma lesão que ocorre uma dor súbita, sem causa aparente ou com uma causa desproporcional, onde o paciente surge com uma dor, em geral, na parte medial do joelho, e essa lesão ocorre na transição do corpo para o corno posterior do menisco, é uma lesão radial. É uma lesão
bastante característica e que ocorre em joelhos normais. Ela é completamente diferente da lesão degenerativa, embora às vezes seja confundida. Nós entendemos que essa fadiga ocorre inicialmente por um desequilíbrio muscular, com uma prevalência dos flexores, dos isquiotibiais sobre os flexores laterais do quadríceps. Isso leva a uma atitude em flexão, um aumento da pressão póstero-medial, e isso, por trauma repetido, leva a lesões meniscais. O quadro clínico característico é essa dor medial que é quase que espontânea por um pequeno trauma. A dor noturna é uma característica, o doente dorme mal, ele precisa pôr um travesseiro entre as pernas, mexer as pernas. Atitude em flexão e a radiografia, em geral, é normal. É nesse paciente que tem a tal bursite de pata de ganso, que é uma doença que eu não conheço, só acontece nesse doente. Nenhum outro doente tem bursite de pata de ganso, eu não consigo entender o que é. Essa dor não é em função de bursite nenhuma, é a dor em função da sobrecarga do compartimento medial, que ocorre uma dor de origem óssea e mecânica, e que eu não sei, na minha forma de ver, isso não existe. Existe a dor medial, o flexo do joelho quando você tenta corrigir, e os sinais meniscais são francamente positivos. As radiografias são ou absolutamente normais, às vezes a gente observa uma esclerose subcondral. Essa esclerose às vezes se traduz por uma fratura por fadiga. Já em casos mais complicados, vocês têm associado à lesão meniscal uma lesão por insuficiência óssea com aumento desse edema ósseo que caracteriza esse tipo de lesão. Então, aqui vocês têm a lesão por fadiga, ocorre aqui na transição, como eu disse a vocês, do corpo para o corno posterior, e é uma característica interessante, como o menisco se abre, existe a extrusão do corpo meniscal. Então, essa extrusão é uma característica desse tipo de lesão que a gente vê com bastante frequência. Às vezes, vocês veem a lesão só bem lá atrás mesmo, quase que na inserção do corno posterior, na região posterior. É muito comum a associação dessa lesão com lesões ósseas por fadiga que aparecem na ressonância, coisa que a gente não via antes, quando não existia a ressonância magnética. 73% dos pacientes em todo esse estudo apresentavam idade acima de 50 anos, mostrando que a lesão meniscal isolada é uma patologia que ocorre mais tardia na vida dos pacientes. E se vocês olharem o gráfico, evidentemente, a lesão traumática ocorre com mais frequência no mais jovem para o mais idoso, e a lesão degenerativa exatamente ao contrário, pela incidência da artrose ser muito mais frequente nas pessoas com mais idade. O tratamento. Os filmes não estão passando mesmo. Na lesão traumática, a menissectomia parcial ou a sutura meniscal, quando ela for possível. Nas lesões isoladas do menisco, é difícil se fazer a sutura meniscal. Nós temos uma experiência muito pequena em sutura meniscal em lesões isoladas. Já nas lesões associadas a lesões ligamentares, nós temos um trabalho aqui feito por nós três, por mim, pelo Moisés e pelo René, mostrando que 97% dos pacientes, quando se faz a sutura meniscal em lesões ligamentares, essa sutura funciona. Os resultados desse tipo de lesão são, em geral, bons, acima de 90% dos casos, no período de acompanhamento que nós tivemos, que foi em torno de 5 anos. Nós, evidentemente, ao longo do tempo, ainda não temos, eu não conheço nenhum trabalho que mostre o resultado da menissectomia parcial em lesões isoladas com follow-up longo. A lesão degenerativa, a menissectomia parcial, deve ser evitada porque a lesão meniscal é parte de uma degeneração do joelho. Esses pacientes não vão evoluir bem, vão ter uma má evolução. Esse é um trabalho que nós fizemos, no qual nós estudamos o estado dos meniscos em graves varos do joelho que foram submetidos à artroplastia total. Quando nós tiramos os meniscos na artroplastia, mandamos examinar. O estudo anatomopatológico mostrou que o grau de degeneração dos dois meniscos é muito semelhante. O fato de haver um maior apoio por causa do varo não é significativo. A degeneração, o processo degenerativo, assim como atinge a cartilagem, atinge também os meniscos de forma muito importante. E esse trabalho, em alguns casos, o anatopatologista não conseguia distinguir o menisco medial do lateral, embora todos os casos fossem de varo, consequentemente o lado medial muito mais sofrido do que o lado lateral. Então, aconselho vocês a não fazerem menissectomia em pacientes com
com lesão degenerativa, a não ser em casos excepcionalíssimos, que existe um fragmento solto, que vocês tenham segurança de fenômenos mecânicos. Os resultados, como vocês veem, não são bons, são resultados pobres nesses pacientes, e esses pacientes não evoluem bem. Já a lesão por fadiga, eu acho que a menissectomia medial é uma cirurgia interessante, eu sou parte dessa história, eu tive essa lesão, e vocês estão vendo eu aqui no centro cirúrgico. Se observe a minha cirurgia, uma cartilagem espetacular, um estado de um jovem, quase de uma criança, e ali no fundo a lesão característica, essa é a lesão típica da menissectomia por fadiga. Eu fui operado. Moisés, quando você fez o aniversário da tua clínica? Quantos anos faz? 5. Faz 5 anos. Você lembra que eu saí daqui, fui operado domingo, eu não aguentava mais. Domingo de manhã eu fui operado, e nem me lembro o lado que eu operei, fiquei completamente bom. Muito importante nesses pacientes a reabilitação nesses casos. Uma nuvem que pesa sobre nós é os casos onde ocorre a osteonecrose, a antiga osteonecrose, hoje lesão por insuficiência. Muito provavelmente essa lesão iria ocorrer com, sem ou apesar da menissectomia. Essa lesão seria uma lesão evolutiva. Em vários casos a gente encontra lesão meniscal com lesão por fadiga, e em outros casos a gente encontra só lesão por fadiga sem a lesão meniscal. E nós não conhecemos nada ainda que possa prevenir isso. Nós já orientamos alguns trabalhos, recentemente terminamos de orientar uma tese, existem dados, mas nada que seja absolutamente característico. Eu digo, olha, nessa situação a incidência da lesão por fadiga é maior. Osteoporose, paciente do sexo feminino, uma série de coisas que não são absolutamente conclusivas. Porque o tipo de paciente que sobra seria um indivíduo saudável, com 18 anos, que dança balé e que não tem lesão meniscal. Então, não é o doente que nos interessa. Então, é muito difícil, mesmo radiologicamente, vocês observarem isso. Os nossos resultados, observe que a lesão por fadiga e lesão traumática, o nível de resultado é mais ou menos o mesmo, e na lesão degenerativa o resultado é bem pior. Esse é um trabalho interessante, saiu agora recentemente, está tomando uma proporção grande, mas eu quero que vocês tenham atenção. Esse é um trabalho onde eles fizeram um estudo randomizado, onde eles furam o joelho do freguês, esse fura mesmo, não é só cutuca, fura, enfia o tubo lá dentro e tira. E o outro faz uma menissectomia na lesão meniscal, que teoricamente seria por fadiga, embora eles não considerem, não dão essa classificação. E mostra que está se dizendo que os resultados são os mesmos, mas isso não é correto. O que o trabalho diz é que na evolução desses pacientes, o número de cirurgias que esses joelhos submeteram é mais ou menos semelhante nos dois casos. É um trabalho, a minha forma de ver, muito discutível. Nós temos uma experiência longa já com os pacientes com essa lesão que nós chamamos por fadiga, e não é essa a nossa impressão, e espero que não seja, porque eu sou uma das vítimas já com 5 anos de evolução e, sinceramente, não sinto nada. Então, essas são as conclusões desse nosso trabalho, e acho que essa é a nossa mensagem em relação a essa lesão que é extremamente frequente, que faz parte de praticamente boa parte do nosso movimento cirúrgico. Muito obrigado, era isso que eu tinha a dizer.